Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras e vamos concluir essa parte logo, né? Dando continuidade, eu sou Isaac, sou psicólogo e estamos aqui trabalhando essa mudança de comportamento, entendendo o que é mudar o comportamento, como mudar de comportamento. Se você está chegando agora, eu sugiro que depois desse vídeo você retorne lá para o primeiro vídeo, porque é uma sequência. Todos esses vídeos aí é uma continuidade, é uma sequência, é um curso, como se fosse um curso de autodesenvolvimento, ok? E hoje a gente vai concluir essa parte aí do corpo, né, que nós estamos falando aí. Como eu prometi, como eu havia prometido, com relação aos livros, eu vou indicar aqui alguns livros. Esse livro, que estranho, quando eu me aproximo aqui, fica, escurece a tela do celular. Mas enfim, esse livro aqui, Amigos da Mente, é um livro muito legal que fala muito sobre quais alimentos você deve ingerir para proteger a sua mente, seu cérebro. É um livro muito bom. Esse livro você consegue baixar na internet, tá? É só você entrar no Google, colocar aqui o Amigos da Mente em PDF, né? Que você vai encontrar lá e você pode baixar no seu computador. Esse livro também é muito bom. A Dieta da Mente. É um livro excelente. Esse aqui também você pode pôr lá no Google, né? É só colocar o título, A Dieta da Mente em PDF e você vai conseguir baixar. Esse aqui já é um livro mais complexo, né? Microbiota, né? Fala muito sobre a microbiota intestinal, esse livro. Então é muito mais completo. E aqui eu sugiro assim, se você for um profissional da área de saúde, aí eu sugiro esse livro, mas caso contrário, não há necessidade, tá? E só mais esse aqui, O Fim do Alzheimer, o título do livro. Você observa que está faltando letras, acho que foi a ideia do autor foi essa mesmo, né? Porque a pessoa começa a esquecer as coisas, né? Então tá aí, O Fim do Alzheimer. Mas esse livro, eu não diria que é um livro só para prevenção do Alzheimer ou de doenças do cérebro. Esse livro é um livro para você aprender como manter o seu cérebro saudável. Não é eu não diria que ele é específico só para Alzheimer. Ok? Esses 4 livros aí, pessoal, você pode procurar encontrar que você vai ter todas as informações necessárias com relação a uma alimentação para o cérebro, né? Para manter seu cérebro aí ok. Esse aqui e esse aqui, como eu disse, você acha aí, você baixa na internet, tá bom? Então vamos lá, vamos concluir aqui hoje. A gente vai falar sobre meditação. Eu vou falar um pouquinho sobre meditação e depois vou falar sobre a nossa meditação, a meditação que eu vou indicar aqui para vocês, ok? Mas eu queria fazer alguns comentários sobre esse tema. A meditação, ela, até onde se sabe, tem origem na Índia. E Buda foi um grande defensor da meditação, foi um grande professor da meditação. Buda ensinou por mais de 40 anos, cerca de 40 anos. Depois da sua iluminação, ele ensinou por 40 anos após a sua iluminação, tá? E Buda, ele foi um grande defensor dos benefícios da meditação. Agora, a meditação que Buda praticou e ensinou, assim como a meditação que é muito feita no Oriente, principalmente Índia, Japão, a meditação lá tem uma característica e tem um objetivo diferente da nossa meditação aqui, que é a que eu vou falar para vocês. A meditação no Oriente tem como principal objetivo atingir um estado de consciência que eles chamam de nirvana, que é um estado de consciência em que você transcende o corpo, transcende a sua personalidade, transcende a sua identidade, a sua individualidade,
É como se você alcançasse aí o Supremo, você alcançasse a verdade absoluta. É como se você se dissolvesse nesta verdade absoluta, nesta consciência cósmica, nesta consciência universal. Esse é o objetivo da meditação no Oriente. Buda desenvolveu essa meditação com esta finalidade. Ele estudou, praticou e ensinou a meditação com esta finalidade. Na minha opinião, Buda foi o primeiro grande psicólogo da humanidade. Na minha opinião, ele foi o primeiro grande psicólogo da humanidade. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o budismo não é uma religião. O budismo está muito mais para uma ciência do que para uma religião. Buda era ateu. Buda não acreditava em Deus. Pelo menos no Deus tradicional que a grande maioria das pessoas acredita. Pelo menos no Deus, esse Deus tradicional, esse Deus que povoa a mente das pessoas, esse Deus Buda não acreditava. E ele foi o primeiro a trabalhar a mente de uma forma muito, muito científica. Ele percebeu que dentro de nossa mente havia um turbilhão de pensamentos, de ideias, de crenças positivas, crenças negativas, crenças em conflito, pensamentos em conflito, emoções em conflito umas com as outras. Ele percebeu que a mente humana é um espaço de conflito, onde pensamentos de todo tipo, de toda natureza, estavam ali e muitas vezes esses pensamentos entravam em conflito. Ele percebeu isso. E outra coisa que eu acho fantástica que ele percebeu, inclusive está aqui no Dhammapada, até separei para mostrar para vocês, o Dhammapada. O Dhammapada não foi escrito por Buda, mas assim que ele morreu, os discípulos de Buda, os mais próximos, ele tinha 9 discípulos muito próximos dele, muito próximos. E esses 9 discípulos ficou conhecido como o Grupo dos 9. Esse grupo existe até hoje, por sinal, mas aí é outra história, não vou falar sobre isso aqui. Mas quando Buda faleceu, os 9 discípulos mais próximos dele eles escreveram esse livro, o Dhammapada, O Caminho da Verdade. O Caminho da Verdade. Escreveu esse livro e, claro, foi escrito pelos discípulos de Buda, mas aqui contém os ensinamentos de Buda. E o Dhammapada começa assim, a primeira página do Dhammapada começa assim. Eu só vou ler só uma frase, tá? Toda experiência é precedida pela mente, é conduzida pela mente, é feita pela mente. Fala ou age com mente corrompida e o sofrimento virá. Fala ou age com mente serena e a felicidade virá. O Dhammapada começa com esse verso. Toda experiência é precedida, é conduzida, é feita pela mente. 2.500 anos atrás, 2.500 anos atrás, um ser humano teve esse insight, teve essa percepção, essa compreensão. 2.500 anos depois de um ser humano atingir essa percepção, essa compreensão, 2.500 anos depois você olha para a humanidade e está aí esse perrengue. É depressão, é ansiedade, é suicídio, é todo tipo de problema psicológico, de sofrimento psicológico, que é o sofrimento humano, todo tipo de sofrimento, a cada ano piora. E um indivíduo, há 2.500 anos atrás, teve essa percepção. O que Buda estava dizendo com isso aqui? Buda estava dizendo, de uma forma muito simples, muito objetiva, eu vou falar, Buda estava dizendo, tudo acontece na sua mente. Tudo acontece na sua mente. A sua vida acontece primeiramente dentro da sua mente.
cada ação, cada comportamento, cada atitude, cada reação que você tem, antes disso acontecer, isso foi um pensamento na sua mente. Foi uma ideia na sua mente. Óbvio que ninguém percebe isso. Todo mundo age e reage de forma automática. Eu falei isso lá atrás, em algum vídeo. Somos um mecanismo psicossomático. Agimos inconscientemente, agimos de uma forma automática, involuntária. Então Buda começa, o Dhammapada começa com esses versos, que foi Buda que ensinou aos discípulos. Tudo acontece dentro da sua mente. E eu quero que você pare aqui e comece a refletir sobre isso. O ser humano, eu já disse e vou estar sempre dizendo aqui, o ser humano é a estrutura mais complexa do universo. O ser humano o universo levou 14 bilhões de anos para reunir as condições necessárias para criar o ser humano. Nós somos de uma complexidade absurda. Você tem indivíduos como Hitler, você tem seres humanos como Hitler, como Stalin, como Mao Tse-tung, e você tem seres humanos como Jesus, como Buda, como Krishnamurti, Lao Tse, Bodhidharma, Gurdjieff. São seres humanos. Tanto estes como esses aqui. São seres humanos. Mas a qualidade desses seres humanos é uma coisa absurda a diferença. Existe um abismo entre um Buda e um Hitler. Existe um abismo entre um Jesus Cristo e um Mao Tse-tung. E todos são seres humanos, para você ver a complexidade que é o ser humano. E Buda mergulhou dentro da mente humana. Na minha opinião, foi o primeiro a fazer isso da forma extraordinária como ele fez, e ele conseguiu entender a mente humana ao ponto de transcender a mente humana, de atingir o que ele chamou de nirvana. Porque ninguém consegue atingir esse nível de consciência que alguns chamam de iluminação, outros chamam de nirvana, Jesus chamou de reino dos céus. Ninguém atinge esse estado de consciência sem conhecer profundamente a mente humana e a própria mente. Jesus também fez isso. Apesar de Buda ter uma linguagem muito diferente da linguagem de Jesus, ambos fizeram isso, ambos transcenderam suas mentes. Jesus foi um profundo conhecedor da mente humana, mas usou uma linguagem muito diferente da linguagem de Buda. Jesus viveu em Jerusalém, Israel, era um judeu. Jesus convivia com todos aqueles religiosos muito ortodoxos da época dele. Então Jesus teve que usar uma linguagem que não chocasse tanto os judeus daquela época. Senão ele nem teria sobrevivido os 3 anos que ele sobreviveu. Ele se iluminou aos 30 anos e foi assassinado aos 33 anos. Ele viveu 3 anos apenas. Se ele tivesse usado uma linguagem mais direta, eu acho que ele sobreviveria no máximo um ano. Mas enfim, eu já comecei a fugir do tema. Vamos voltar para a meditação, tá? Então Buda foi o grande professor desta técnica extraordinária que é a meditação, que leva o indivíduo, o praticante da meditação, a sair da mente, a transcender a mente, que é esse fluxo de pensamentos que você tem aí, de todo tipo, positivo, negativo, todo tipo de pensamento que leva você para uma direção A, outro pensamento leva para uma direção B, outro para C, D, E, F, todo tipo de pensamento tem aí. A mente é uma fábrica de pensamentos, e se você não tiver um certo controle, um certo domínio sobre a sua mente, sobre esses pensamentos, facilmente, já estou perdendo a voz, pessoal, falei tanto já hoje, eu já falei tanto hoje, já dei aula, já estou perdendo a voz aqui.
Não tem edição aqui, eu já falei isso. Eu não edito vídeo, do jeito que eu falo aqui, eu gravo, mando para o YouTube, não tenho tempo de editar vídeo. Então, se o indivíduo se ele não busca ter um certo controle sobre a sua mente, sobre os pensamentos, esse indivíduo facilmente pode ter problemas na vida dele. Porque a mente dele e os pensamentos desse indivíduo pode levar ele para lugares sombrios, digamos assim, negativos, ruins, né? Então, a meditação no Oriente tem o objetivo de transcender a mente, de você atingir um estado de consciência acima da mente comum, dessa mente que você tem aí, dessa mente que está o tempo todo criando medo em você, criando dúvidas em você, que está o tempo todo criando ansiedade em você. Essa mente que está aí, que uma parte dela quer seguir uma direção, outra parte dela quer seguir outra direção, outra parte quer ir para outra direção e gera um conflito aí. Muitas vezes você não sabe o que fazer. Porque a sua mente não é uma, é como se fossem várias dentro de você. Tem um momento que a sua mente diz uma coisa, faça isso, aí de repente surge uma outra vozinha, não, tá errado, não faz isso, isso é errado, faça aquilo. Aí, de repente, uma outra voz surge aí dentro dizendo, faça não sei o que, e você fica perdido sem saber o que fazer. As pessoas que têm uma personalidade A não têm tanto esse problema. As pessoas de personalidade B e C é o que mais tem esse problema. Então, quando eu vejo na internet, às vezes, eu até vejo aqui na internet curso, né, de desenvolvimento pessoal, e a pessoa dizendo, se conheça em 30 dias e atinja suas metas, seus objetivos em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Olha, cuidado com isso, tá? Porque se você for uma pessoa de personalidade B ou C, isso é impossível. Isso é impossível. Você vai ver aqui, se você estiver aqui acompanhando os vídeos, isso é um aprendizado, né? Você vai aprender a ter esse domínio sobre você, você vai aprender sobre a sua mente e você aos poucos vai tendo esse domínio. Mas não pense que essa mudança é tão imediata, porque tem um aprendizado antes dessa mudança, ok? E a nossa meditação aqui tem o objetivo de deixar você mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Nós não temos a ambição de transcender a mente, pelo menos neste curso que eu estou dando aqui, colocando esses vídeos aqui no YouTube, o objetivo não é esse. Talvez em outro momento eu faça vídeos mais voltados para a espiritualidade, não sei, talvez. Mas aqui o nosso objetivo é uma meditação que te deixe mais tranquilo, mais calmo, que a sua ansiedade diminua, que você possa dormir muito melhor. O objetivo da nossa meditação aqui é você ter uma mente mais serena, mais clara, mais focada, que possa ser mais focada, mais concentrada nos seus objetivos. Ok? Então, agora que eu já fiz essa introdução sobre a meditação, diferenciei a meditação que é usada no Oriente da nossa aqui, a gente vai começar realmente a falar sobre a nossa meditação. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, porque já estamos já com 19 minutos de vídeo e eu nem comecei. Então vai ficar para o próximo. Se você está gostando, curta o canal, deixe seu like, clique lá no sininho, né, siga o nosso canal e indique para os seus amigos e familiares, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.